Está no ar mais um programa Questão de Direito. O programa Questão de Direito é um programa idealizado pelo curso de Direito da Univale, em parceria com a TV Univale, em que nós buscamos aqui, durante as nossas discussões, durante a apresentação dos temas, trabalhar e aliar a pesquisa à extensão. O programa Questão de Direito ele tem um cunho científico, no qual nós envolvemos todo o meio acadêmico do curso de Direito na participação e na elaboração dos temas desse programa. Hoje, nós estamos dando sequência ao nosso tema global, que é Política e Sociedade. Nós trabalhamos no primeiro programa, você pôde nos assistir, a questão do que o que seria política. Depois nós trabalhamos o voto. E agora nós chegamos no momento em que nós vamos trabalhar o tema reforma política. E nós vamos discutir aqui de forma acadêmica, de um jeito bem informal, de uma forma bem popular, para que você que está em casa aí possa entender e se posicionar também com relação a esse tema. Eu tenho aqui como convidado à minha esquerda, Rodrigo Fabiano. Ele é diretor-geral da Câmara Municipal aqui de Governador Valadares. E nós temos aqui do meu lado direito a acadêmica do nosso curso de Direito, a Verônica. Ela é do 4º período do Direito aqui da Univale. Pessoal, dentro desse tema, reforma política, nós temos ouvido aí no meio acadêmico, durante as nossas conversas, durante as nossas andanças aí pela nossa cidade, inclusive nós acabamos de sair de um pleito presidencial, em que eu acredito que o senso de política do cidadão brasileiro ele foi resgatado. Nós tivemos uma política, eu diria que até bonita do ponto de vista social, em que toda a sociedade se envolveu, todas as classes sociais se envolveram, se posicionando em benefício de um candidato ou outro, mas, enfim, se posicionaram. E a nossa intenção aqui é trazer para você essa ciência, para que você possa se posicionar também. A reforma política ela é um anseio da nossa população, ela é um anseio da nossa sociedade, mas a reforma política ela não é tão fácil de se fazer. A reforma política, além de uma mobilização social, a gente precisa também de uma mobilização política. E é isso exatamente que nós vamos discutir aqui. E eu queria começar com o Rodrigo. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho para nós o que você entende que seria a reforma política, ou por qual processo essa reforma política teria que passar. Bom, primeiro gostaria de agradecer, o convite que nos foi feito de estarmos aqui tratando deste assunto. Agradecer também a participação aí dos estudantes, da Verônica, que é do curso de Direito. E veja bem, Douglas, uma coisa que você falou importante já sobre a reforma política, é um anseio da sociedade brasileira. Isso foi demonstrado através também de pesquisas recentes que foram feitas. Demonstrou que mais de 90% da população hoje no Brasil espera uma reforma política. Mas muito bem, o que é essa reforma política? Talvez muitas pessoas que responderam que estão insatisfeitas e querem uma reforma política, na verdade elas manifestaram uma insatisfação com o atual sistema, ou talvez nem com o atual sistema, mas com os atuais representantes. Talvez seja uma indignação até com as instituições também. Porque quando você fala em reforma política, você tem que falar qual aspecto que eu quero mudar, o que eu quero reformar. Porque em política, tratando-se de instituição, em política, tratando-se de tomada de poder, correto? De aquisição de poder, o que eu vou mudar? Por exemplo, voto é algo que pode estar dentro da esfera aí da reforma política. Sistema de eleição proporcional, distrital, é outro aspecto também. Financiamento de campanha, correto? O sistema partidário, de um modo geral, quantidade de representantes, forma de representação, por exemplo, Senado, Câmara dos Deputados, papel do Senado, papel da Câmara, papel das casas legislativas, desde a Câmara Municipal, no município, até a Assembleia Legislativa, até chegar na União. Então, tem vários aspectos, várias abordagens que podem ser feitas dentro do campo chamado reforma política.
Então a gente tem que definir qual aspecto. A pesquisa é clara, né? A população é clara, a população não está satisfeita com o que aí está. Mas o que necessariamente a população tem de maior, o que a população, no caso, se sente mais contrariada? Com o quê? Com qual aspecto? Isso tem que deixar bem claro, porque senão vira uma insatisfação global, uma insatisfação pela situação que está aí, né? A gente tem uma sociedade onde tem problemas de violência, né? Problemas de ordenação urbana, de organização urbana, problema no meio rural. Então, talvez esse acúmulo de anseios, de necessidade, leve a pessoa a responder: eu não estou satisfeito, eu acho que é importante ter uma reforma política. Tá, mas em que sentido? Qual é o aspecto que você acha mais importante de se trabalhar a respeito disso? O que precisa mudar? Aí a coisa torna-se mais específica. Então, eu acho que a reforma política é nesse sentido aí, porque ela envolve tudo isso: sistema partidário, sistema eleitoral, correto? Sistema de representação, papel das instituições. Então, envolve um pouquinho de cada um desses setores aí. Isso tudo dependendo do que você for mudar ou reformar, isso tem a ver com a chamada reforma política mais global. É interessante essa colocação que você fez, Rodrigo, do ponto de vista também da análise da palavra reforma. Porque quando a gente pensa em uma reforma, a gente pensa em consertar algo que de fato não está bom, no nosso entendimento. Então, a gente percebe que a reforma política ela passa por um processo social a princípio. Porque a nossa Constituição Federal, ela diz que o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Então, esse anseio, ele precisa vir da população, ele precisa vir do povo. Só que tem um porém: os políticos precisam compreender também esse fato. E aí, Verônica, você, do ponto de vista de uma acadêmica do curso de Direito, como é que você se posiciona com relação a isso? O povo quer, mas será que os políticos querem? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o professor Douglas e agradecer mais uma vez pelo convite, cumprimentar o Rodrigo, né, diretor da Câmara Municipal de Valadares, os nobres colegas acadêmicos do curso de Direito, cumprimentar meu colega de sala, Felipe Silveira, que era o convidado originalmente para estar aqui hoje discutindo esse tema importante e relevante para o aprimoramento da democracia brasileira, e por razões de trabalho não pôde estar aqui, e me deu essa grata satisfação de poder representar a ele e os demais acadêmicos do curso de Direito da Univale. Pois bem, o Rodrigo foi muito feliz nas colocações dele quanto que a sociedade manifesta um desejo profundo de reformar o sistema político brasileiro, uma insatisfação com as instituições, revelado através das pesquisas de opiniões públicas, mas também muito revelado na primavera de junho do ano passado, quando uma parcela significativa da sociedade brasileira foi às ruas, demonstrando uma insatisfação geral com o sistema político, com as instituições. Foi uma crítica não simplesmente a um determinado governo ou a um determinado corrente de pensamento político, mas uma crítica generalizada à classe política em geral. E eu acho que é em razão disso que os políticos têm caído num profundo descrédito. No meu entendimento, o que tem provocado isso com ênfase maior é o número de escândalos de corrupção que tem vindo a público, né? E esses escândalos, eles são um vício do próprio sistema. O sistema eleitoral nosso, ele é viciado ao ponto de permitir a corrupção e de permitir essa falência de representatividade que a sociedade sente. Bem, tendo a sociedade a consciência de que a reforma política é necessária, eu acho que ainda falta dar um passo adiante, que é no sentido de amadurecer os pontos em que a sociedade deseja mudar. Para mim, isso ainda não parece claro. Nós temos com clareza de que a reforma é necessária, e até as forças políticas que não demonstram o interesse de fazê-la, mas já reconhecem de que ela é necessária e oportuna, ela deve ser feita agora. Para que a gente consiga encontrar uma pauta que seja possível, que seja viável,
para discutir, é preciso que a sociedade amadureça mais esse debate e diga com muita clareza o que se pretende mudar. Há uma série de propostas que são lançadas, essas propostas não encontram consenso na classe política, também não há consenso na sociedade. Esse consenso é possível pelo debate e esse programa traz uma oportunidade singular para promover o debate, para excitar essas discussões na sociedade de Governador Valadares. Mais relevante também, quanto às propostas, o que se deve discutir, é os meios, os caminhos pelos quais se faz a reforma. E esse também é um eixo de grande polêmica, porque enquanto a presidenta Dilma coloca a reforma como a principal diretriz do seu novo mandato e requer um plebiscito, né, para conclamar a sociedade a participar, constituindo uma constituinte exclusiva para tratar da reforma, sem a participação do Congresso Nacional, o Congresso reage veementemente a isso, dizendo que a legitimidade de fazer a reforma é dele, que quer fazer por via das emendas à Constituição. E, por outro lado, a gente tem aí uma coalizão de 95 entidades da sociedade civil organizada, capitaneada pela OAB e pela CNBB, que buscam promover a reforma política através de um projeto de iniciativa popular, né, que vai alterar a legislação ordinária, a legislação eleitoral vigente. Então, eu penso que há muito que se discutir, há muito que se pensar enquanto reforma política, os meios, os caminhos e as propostas. Eu acho que o jogo está na mesa e é hora dos atores sociais, dos agentes da sociedade, começar a participar mais enfaticamente desse processo. Muito bem. É interessante a gente perceber, você que está aí de casa também nos assistindo, que eu acredito que diante disso que a gente conversou aqui até agora, e diante do que a gente vê nas ruas, na televisão, nos jornais, nas revistas, há um consenso social no nosso país, tanto político quanto de fato popular, que diz respeito ao fato de que, de fato, precisa mudar, de fato a reforma política precisa acontecer. Contudo, a gente não verifica esse mesmo consenso no que diz respeito à forma de se fazer essa reforma, porque a gente tem aí o Congresso querendo fazer de uma forma, o Poder Executivo querendo fazer de outra forma, nós temos aí também as entidades de classe querendo fazer de outra forma. Então, enquanto a gente não chegar num senso comum com relação a como se fazer a reforma, a gente nunca vai alcançar. A gente pode considerar essa reforma política uma utopia desse ponto de vista, porque seria dessa forma algo inalcançável. O problema também passa por aquela questão: quem fazer e como fazer? Dentro desse critério, eu queria fazer uma pergunta, ou devolver essa questão para o Rodrigo. Rodrigo, como é que você vê essa situação quando de fato a gente percebe que há um choque aí, né, entre a obrigação de fazer, eu diria dessa forma, porque o povo clama por isso, e a forma de se fazer? Bom, independente dos meios, ou das formas, da técnica como que vai ser utilizado, mas tem que ficar bem claro qual é o anseio hoje da população, qual é o motivo de insatisfação da população. Vamos pegar um ponto, por exemplo, o sistema proporcional hoje de eleição, lista aberta. Eu falo isso porque, trabalhando no Poder Legislativo e convivendo com pessoas de casas legislativas, tem se discutido muito hoje essa crise de representatividade. Será que realmente a população, ou a parcelas significativas de todos os setores da população estão representados, por exemplo, na Casa Legislativa? Eu estou falando de Casa Legislativa, não é porque eu trabalho, né? Eu tenho uma vida ali dedicada a uma Casa Legislativa, não. É porque a Casa Legislativa, ela é onde realmente deve estar representada a população. Eu considero que o verdadeiro poder, que a Constituição fala, né, vem por meio do povo, mas o povo não tem condições, em muitos casos, talvez na maioria deles, de fazer alguma coisa de forma direta. Os meios de participação direta, que é outro ponto da reforma, que tem se discutido na reforma política, é isso, mas de causar uma mudança, provocar uma mudança de forma direta. Como que ele faz isso no geral? Através de seus representantes, que ele elege para isso. Aí vem a crise, chamada hoje crise de representatividade, que é o que eu queria falar sobre isso. Será que realmente todas as parcelas da população estão ali?
será que o sistema hoje de voto, é onde eu queria chegar, será que o sistema hoje de voto permite que ali estejam realmente representada a população, não só a maioria, mas também as minorias? Porque o que acontece hoje? Você vai votar para deputado, né? Vamos colocar, você vai votar para deputado, o brasileiro, na maioria, a população, a maioria esmagadora da população, e as pessoas até se orgulham em falar isso, ela vota na pessoa. Não é verdade? Vota na pessoa. Eu voto na pessoa. Tá, tudo bem, você está votando na pessoa, né? Está analisando o currículo do seu candidato, isso é importante. Mas, perceba bem, ele não vai ser eleito em função do número de votos que ele tiver, obrigatoriamente. Por quê? Porque você vota na pessoa, mas o cálculo para saber quantos representantes daquela agremiação partidária da qual ele faz parte vai ter lá no parlamento, né? Esse cálculo aí não é feito pelos votos dele em si, é feito pelos votos do partido. Então, muitas vezes, você está votando em alguém e elegendo outro, né? Aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, eu não vou votar, é um outro desvio da coisa, né? Aí eu não vou votar em fulano, porque ele não vai ter muito voto, e eu vou perder o meu voto, porque quem vai ser eleito vai ser um outro. Ou seja, gera um descrédito infundado. Por que infundado? A eleição não aconteceu ainda, o voto não foi, não vou colocar depositado na urna, né? Não foi visualizado na urna ainda. Então, como é que você pode saber? Você não adivinha. Mas geralmente tem influência de pesquisas eleitorais, influência, né, de vários fatores. Mas a realidade é que isso pode acontecer. Você pode ter votado em alguém, em uma pessoa, para ocupar uma cadeira no parlamento, e quando você olhar a lista de eleitos, você vai ver que foi eleito alguém que você não tinha a menor vontade, não tinha o menor desejo que esse alguém fizesse parte, ocupasse uma cadeira lá. Mas aí, se você reparar, ele estava na mesma coligação daquele que você votou. Ou seja, indiretamente, você votou naquele parlamentar. E aí vem a crise. Porque você vai pensar assim, poxa vida, eu votei em alguém que eu não queria. Eu elegi alguém que eu não queria. Mas isso, gente, é uma questão de amadurecimento. Por exemplo, nas últimas eleições para vereador, que também é proporcional, eu vi muitas pessoas falarem assim, eu não vou votar no fulano, porque ele está na coligação de outro, né, do ciclano, e eu tenho medo de votar nele, e ele ter menos votos que o outro, e o outro ser eleito e eu ter votado indiretamente no outro. Eu achei um certo amadurecimento dessa pessoa, ele fez uma análise mais ampla do quadro, ele fez uma análise mais profunda. Falei, você está de parabéns, você fez algo que 99,9% da população não faz, não tem condições de fazer, que é de analisar o todo da agremiação, do partido, da coligação, para saber se realmente ele está votando naquela pessoa, se não corre o risco de indiretamente ele votar em outro que ele não quer. Mas isso é uma questão do sistema que a gente tem hoje. Aí vem a pergunta, compensa mudar o sistema? É válido mudar o sistema? Grande parte da população acha que sim. Por quê? Porque eu gosto de votar na pessoa. Mas como você vai ter uma casa legislativa onde você vai ter, por exemplo, o Congresso Nacional, se não me engano são 513, eu acho, deputados. Como é que você vai votar, por exemplo, os 513 mais votados? Fica injusto. Por quê? Porque você não vai ter ali representada uma minoria. Então você pode ter, às vezes, um partido pequeno, mas que tem uma expressão política, tem uma ideologia, tem uma luta, não é? Mas ele é pequeno. E ele poderia estar representado numa eleição proporcional. Mas se for só as pessoas mais votadas, essa minoria vai ficar alijada, essa minoria ela vai ficar obstruída, ela não vai ter participação. Está compreendendo? Então isso é uma questão que a gente tem que pensar. Compensa mudar? Sim, compensa mudar. Mas vamos mudar como? Não podemos desprezar as minorias. Então vamos criar um sistema que seja ao mesmo tempo proporcional, ou que seja, né, vamos dividir a casa legislativa, vamos criar um sistema majoritário por um lado, sistema distrital por outro, criar um outro sistema que seja proporcional e distrital, aí surgem várias propostas. A minha questão
hoje a população tem meios, ela tem instrução suficiente, né, para opinar com relação a isso, para ver a validade disso? Isso é uma questão que a gente tem que pensar, né? Que é muito uma questão de amadurecimento, eu acho. Porque para mudar, para fazer uma reforma, ótimo, precisamos. Eu também considero que a gente precisa fazer uma reforma. Mas em que sentido? O que nós vamos trabalhar especificamente? Para a pessoa às vezes vai lá, vota no plebiscito por uma reforma política, mas ele não sabe qual vai ser a reforma que vai ser feita. Ele está votando para fazer uma reforma. Estou colocando uma questão plebiscitária. Mas ele sabe qual é a reforma que está sendo proposta? Então esse é um problema. E outra coisa, ele sabe se realmente é aquela proposta que ele acha que ele está votando nela que vai ser aquela que vai ser escolhida? E se depois no fritar ali dos ovos não for aquela? Vai ser uma frustração ainda maior. Então, que há insatisfação? Há. Agora, qual o caminho a seguir? Então, essa é uma questão mais polêmica um pouquinho, né? Muito bem, perfeito. Dentro desse contexto de amadurecimento, o amadurecimento ele passa pelo conhecimento. E a nossa proposta aqui é exatamente essa. Para você que está nos assistindo, para os nossos alunos, trazer esse conhecimento que vai te conduzir a um amadurecimento político. O programa Questão de Direito volta já já.